Então, hoje eu vou ser responsável pelo seminário, né, que fala sobre a curva de distribuição normal ou a curva de Gauss, que é uma das medidas de análise estatística, análise de posicionamento de um valor mais comuns dentro principalmente da psicometria, né, que é com que de fato eu trabalho, né, não necessariamente a psicometria, mas com a estatística atrelada à psicologia. Então, a gente segue e inicia, né, falando sobre o conceito de distribuição normal. Dentro das possibilidades de distribuir uma variável, a gente acaba usando com mais frequência a distribuição normal, que vai estar relacionada à distribuição de técnicas de variáveis contínuas, ou seja, né, números inteiros, números que tenham uma nomenclatura. Essa variável, ela pode ser um peso, altura, medição, e principalmente dentro da psicologia e da psicometria, os processos mais relacionados à compreensão dos construtos que a gente chama psicológicos. Então, quantitativo de personalidade, inteligência, atenção, a maioria dos testes calculam o desempenho do sujeito por meio da distribuição normal, para entender se aquela forma, né, de funcionar está parecida com a maioria das pessoas, está muito diferente, né, um outlier aí dentro dessa grande curva de distribuição normal. O conceito, então, de curva de distribuição dos dados começou, na verdade, com Demoivre, que começou a verificar que a forma como os dados eram expressos poderia ser feita por meio de um desenho, de uma sinalização. A partir disso, a gente também tem Laplace e o Gauss, né? Gauss acabou sendo a primeira pessoa a utilizar esse termo. De Moivre e Laplace acabaram ampliando o uso desse termo, e depois o Pearson resgatou e usou como nomenclatura, né, a curva de Gauss, porque o primeiro registro, né, havia sido dele. Então, o ciclo histórico acaba retornando ao início e nomeando a curva de Gauss. A curva também é chamada de curva em forma de sino. Isso porque ela entende que uma distribuição populacional vai ser igual dos dois lados. E nos desenhos, né, nos achados históricos, a gente observa que essa formação é muito semelhante a um sino. Então, se eu pego aqui um sino, né, coloco um desenho, ou faço uma medição dele no meio, ele vai ter distribuição igual dos dois lados. Então, a gente nomeia essa curva também como curva de sino ou curva de distribuição gaussiana, curva de distribuição normal. A gente tem várias formas de chamá-la, né, dentro de uma realidade. O conceito, então, é muito aplicado para a distribuição de probabilidade, compreender a função disso na população e a descrição de dados em torno de uma média. Então, eu sei mais ou menos qual é a média da população, qual é a média daquilo que eu estou pesquisando, e eu vou verificar o quanto que essa pessoa se aproxima, está dentro, acima ou abaixo dessa média que é esperada. Para que essa curva fosse ganhando destaque, termo, função e organização, ao longo dos anos, outros elementos também foram sendo incluídos. Então, inicialmente, feita sob a média e sobre um processo de tabelas, digamos assim, para encontrar os resultados, foi se aprimorando e outros dados também foram saindo aí a partir dessa informação. A ideia, então, é que uma distribuição normal, ela tem dois parâmetros. A média, eu não sei se eu coloquei as letras corretas, eu passei muito trabalho fazendo isso, fiz no Canva, depois voltei para cá para encontrar os símbolos matemáticos. E aí é onde ela está centralizada, com uma certa variância, que vai ser o grau de dispersão. Aí, algumas pessoas, né, chamam esse grau de dispersão como desvio padrão, que é o que a gente mais vê dentro dos testes psicológicos. A gente sempre usa o termo desvio padrão para entender o quanto que esse sujeito pode variar, mesmo dentro do próprio desempenho, né, o quanto que ele pode variar da média, dentro ele com ele mesmo, enfim, essas funções. Aí, dentro desse conceito, se entende, então, que essa curva, ela vai ter um eixo de frequência e um eixo que vai ser uma variável. Esse eixo vai ter uma média, que é aquilo esperado para aquela população. Quanto mais próximo, né, mais para cima a curva, digamos assim, maior é a frequência, e quanto mais para baixo, né, no eixo, menor é a frequência. Então, a curva vai se desenhar mais ou menos dessa forma. A gente chama ela em forma de sino, né,
questões autoexplicativas, ela parece um sino. É uma pergunta? Não, é só uma confirmação, Carla, que a média lá e o desvio estão ok. Ah, tá. Ai, muito obrigada. Que nervoso. Nossa, a parte de cálculo de equação ali, eu acho que eu devo ter feito a forma mais difícil possível, né? Mas foi a única que consegui aparecer aqui. Que fui printando lá do Word. Deve ter uma forma mais fácil, né? Mas não consegui. E a área sobre a curva, ela vai permitir obter essas outras possibilidades, né? Então, se uma baixa frequência ou uma alta frequência está acima, está onde que está esse sujeito dentro dessa função. Aqui, a gente tem as propriedades da curva, que é o que a Calegari-Jacques, né, traz no livro. Então, a curva normal, ela tem uma forma de sino com caudas assinóticas, aqui eu tinha feito no campo e transferi para cá e consegui mudar todas as letras, né? E aí a gente tem um valor x, que pode ter uma variação. A curva, ela nunca toca totalmente o eixo x, mas ela tem uma certa abertura. Isso a gente consegue ver até nos próprios testes psicológicos, né? Deixa eu pegar uma aqui. A gente tem no final da folha uma. Isso aqui que não está sendo bom. Um exemplo com a distribuição que a gente vai encontrar desse sujeito. Então, depois que a gente calcula o desempenho, né, dessas pessoas, a gente transfere os dados obtidos para cá. E aí, em todos eles, né, essa curva fica voando, como se fosse um sino mesmo, né? O sino, ele está, de certa forma, pendurado em algum lugar. Por isso também, essa nomenclatura. Essa curva, ela é simétrica em relação à perpendicular e ela vai passando pela média. A média, a moda e a mediana são coincidentes. Então, os termos que a gente viu nos últimos seminários, né, aqui eles estão tidos como a mesma, digamos assim, tem o mesmo peso, né? E a curva, ela vai ter 2 pontos de inflexão, que são os valores x, que vão estar situados, né, dentro de uma distância de desvio padrão. Em um teste psíquico, né, também a gente consegue ver acima e abaixo, né, perdão, abaixo e acima, então o que está acima e o que está fora daquilo que é esperado. É como se a gente colocasse o paciente aqui, pensando na parte mais prática da psicologia, claro, né, vou puxar a sardinha para o meu lado, e conseguisse ver se ele está igual à maioria da população, se ele está extremamente abaixo, ou se ele está muito acima da média, né, ou dentro dessa variação. E um mesmo paciente, ainda falando da psicologia, ele pode ter desempenhos muito diferentes, dependendo da área e das coisas que vai avaliar, né, dentro de um teste de inteligência, dentro de um teste de personalidade. Um construto pode estar muito acima da média, outro pode estar mais abaixo. A maioria acaba mantendo um padrão, né, de média vai se repetindo, um padrão muito alto vai se repetindo em todos os outros, mas alguns podem ter essas discrepâncias maiores também. Essa propriedade da curva ainda, né, Calegari-Jacques traz que a área sobre a curva 1, né, sobre o primeiro eixo, ela vai ter 100% de cobertura da população, que aproximadamente 68%, que dá mais ou menos 2/3 dos valores de x, vão se situar, né, entre o ponto de média, e a área correspondente à fração, ela fica dentro desta grande figura. Então, onde está esse sujeito, esse paciente? Aproximadamente 95% dos valores de x vão ficar localizados, né, entre a área M de média e 2 e média positiva para 2. E 99,7% desses valores vão ter essa dimensão mais acentuada. Se essa variável ela tem uma distribuição normal, ela tem uma média, um desvio padrão já conhecido, a gente não precisa representar esses dados sob a forma de tabela ou gráfico para a gente entender essa probabilidade de ocorrência de valores de interesse. Então, ele sugere que a gente utilize tabelas para localizar os scores de desempenho desse sujeito e não necessariamente fazer um gráfico, né, algo muito grande, digamos assim, para organização. Aqui a gente tem uma função, né, com média, o desvio padrão, o valor observado, e a gente vai, a partir disso, conseguir calcular a forma de distribuição desses dados, para verificar, né, se ele está dentro da média, se ele não está, e como que é feito isso. Esses cálculos, né, inicialmente, com Gauss e com todos os outros estudiosos, eram feitos à mão. Hoje a gente consegue fazer via Excel, SPSS, e também é a primeira
análise estatística, não sei se eu posso nomear assim, talvez esteja errado, que a gente faz para entender e para conseguir escolher os outros testes dentro de uma análise estatística. Porque se eu tenho uma curva de distribuição, teste de normalidade, né? Então, se eu tenho uma curva de distribuição normal, eu vou ter um tipo de avaliação de análise estatística. Se eu tiver uma distribuição que não é normal, eu vou ter um outro tipo de finalidade, né? De funções estatísticas. Aí, o livro traz o exemplo, né? Glicemia, que é o nível de glicose no plasma em jejum, tem uma distribuição gaussiana, com média igual a 90 miligramas, e desvio padrão de 5 na população de pessoas sadias. Então, a média seria 90 miligramas por decilitro, o desvio padrão, 5 miligramas por decilitro, e a variável, né, glicemia em jejum, seguiria a distribuição normal, a distribuição de Gauss. Aproximadamente 2/3, ou seja, 68% da população de indivíduos normais possuem valores de glicemia que podem ter uma variação, assim, entre 85 a 95 miligramas. Grande parte das pessoas sadias tem uma glicemia que pode variar, chegando até 100 miligramas. E praticamente todos eles têm um valor que vai variar de 75, que seria o menor, né, até o 105, pensando nos desempenhos e nas variáveis. A probabilidade de que uma pessoa saudável tenha um valor de glicemia em jejum, que pode variar de 90 a 95, né, de aproximadamente 0,34. Então, esse valor é encontrado a partir das tabelas de classificação gaussianas, né, uma tabela de distribuição normal. Aqui, eu pedi para o ChatGPT fazer uma imagem, né, de distribuição da glicemia a partir dos dados colocados ali pelo nosso livro básico, né. Então, aqui, a gente consegue localizar essa curva de distribuição normal e a quantidade, digamos, né, a área, a quantidade de pessoas que estaria sido representada por esse valor dentro da medição de uma população. Aqui ela ficou quase que um fantasminha, assim, né, mas é uma curva normal ainda, né, ela não tem muitas distribuições, né, dentro do... Uma vez o Christian colocou um meme, eu não consegui achar, mas que é um Gasparzinho falando distribuição paranormal, tipo um assim de lençol, assim. E aí aqui a gente vai observando, né, os desvios padrões que podem acontecer dentro dessa própria curva e dentro das possibilidades de ação. Tem aqui, então, né, quando a gente olha inicialmente uma distribuição e consegue nomear, observar, né, a quantidade de população. Então, aqui no meio, né, nesse meio eu tenho 68% da população ao todo, e depois eu tenho, né, a quantidade de população tende a ir diminuindo, mas para chegar nisso, infelizmente, a gente tem que fazer uma conta, né, uma fórmula. Ainda bem hoje a gente consegue fazer isso, ainda bem para mim, né, para quem é da matemática talvez goste, né, mas enfim, a gente consegue ver e fazer essa conta de maneira mecânica, né, mas penso eu que Gauss e todos os amigos dele, né, ficaram bastante tempo integrando e compreendendo esses resultados até chegar numa resposta que pudesse traduzir também, né, algo para essas pessoas e chegar naquilo que a gente tem hoje. E aí, a gente precisa muitas vezes entender quantos desvios padrões que a pessoa, ela tá dentro, né, ou fora da média. E sabendo da média e do desvio padrão, a gente começa a entender as probabilidades expostas dentro dessa distribuição normal padrão. Entendendo, então, se ele está, mesmo com desvio padrão, né, acima, abaixo, e aferir a classificação dele. Para fazer isso, às vezes a gente vai calcular um índice chamado score Z. Esse score é uma medida que se afasta da média, em vários termos de desvio padrão, é a medida de quanto que isso se afasta da média em vários termos de desvio padrão, e a gente analisa se ele está abaixo, acima ou longe da média. Esse cálculo de score Z também é bastante comum dentro da psicologia, da psicometria, para que a gente consiga verificar nos subtestes, por exemplo, de um teste, ou nos subitens de um item, se essa pessoa teve uma variação muito grande, se ela teve uma variação grande dentro do próprio teste, como que foi isso, né? A gente consegue utilizar também. Para isso, né, eu utilizo uma tabela de cálculo automático no Excel, mas dá para fazer na mão também, quem tiver interesse. E para cálculo do score Z, a gente tem uma fórmula onde o X representa o valor da amostra que você deseja examinar,
o ômega, né, não sei falar essa letra, representa o valor da média aritmética, e depois a gente tem um ômega, agora sim, representando o valor do desvio padrão. Então, o que a gente tem dentro dessa curva, né, dessas pessoas. Então, a gente tem uma amostra relativa a notas, por exemplo, de um grupo de 100 alunos, que vai ter uma distribuição normal. Então, a gente sabe que essa nota tem uma distribuição normal. Para isso, a gente calculou um desvio padrão, que é de 2,7, e a média, que é de 7,7. E aí, a gente analisa um score Z, ou seja, o quanto que esse aluno, outros alunos também obterão essa nota, né, a nota igual a dele. Então, o nosso cálculo do Z ficaria 6,2, pensando, né, na nota do aluno, 7,7, que é a média, dividido pelo 2,7, que seria o desvio padrão. Isso daria um valor de 0,55. Para encontrar esse score Z, a gente utiliza uma tabela de classificação, encontrando, então, acho que eu botei mais lá na frente, uma área e outra área, então o 0 e o sim dentro da planilha, para a gente encontrar qual seria a porcentagem de pessoas que estaria representada por aquele valor, por aquele achado, né, digamos assim. Aqui a gente tem, então, um score Z e temos um desvio padrão negativo de distância da média. Então, ele acaba indo mais para a esquerda, digamos assim, né, do que para o outro lado. Para que a gente calcule esse score Z e entenda o quanto de confiança que eu posso ter para calcular e para encontrar esse resultado, eu vou utilizar o grau de confiança, que também vai fazer parte desse desvio na interpretação de uma tabela, de uma curva de distribuição normal. O intervalo de confiança, pensando em 95%, vai também me nomear o quanto que eu posso ter de variação desse mesmo resultado ou desse mesmo score na busca, né, e na confirmação do desempenho desse sujeito. Então, aqui, por exemplo, a gente tem o valor de QI, que pode ter um intervalo de confiança, né? O nosso QI normal vai ficar como 100, e conforme a gente vai tendo mais pontuações, a gente vai ter um QI superior, um QI muito superior, um QI extremamente superior, a partir da quantidade de distribuição na população. E a gente sempre analisa isso, né, na hora de fornecer um dado. Aqui que era a tabela que era para falar do outro lado. A gente, para analisar, né, o valor do score Z, a gente inicia pegando a primeira parte, né, da decimal, juntando com a segunda parte da decimal. Então, eu olho para cá e eu olho para cá. E aí, encontrando este valor, né, que está ali nessa intersecção, eu digo que essa é um valor de Z, né, que está relacionado à distribuição normal e que está relacionada à área sobre a curva que essa pessoa vai ocupar a partir dos seus achados. Então, essa tabela do score Z, ela nos leva para a probabilidade de aparecimento desse sujeito. E o que o capítulo fala, e que a literatura também fala, é que quando a gente sabe o score Z, tecnicamente, ele é um valor universal. Então, é como se todas as pessoas que, né, tivessem esse conhecimento já entendessem, esse aqui quer dizer tanto por cento, então essa pessoa está acima, abaixo, né, dentro ou não da sua possibilidade. Então, voltando, né, e pensando nesse score de 0,55, a gente vai fazer o cálculo aqui. Então, pegando o 0,5, né, e o 5 no finalzinho. A gente vai ter um 0,788, considerando, né, 0,70. E aí, isso significa que 70,88% dos alunos tiraram uma nota superior ou igual a 6,5. Então, pensando no desempenho dessa pessoa, né, ela está com um desempenho até dentro daquilo que seria esperado, né, para a idade dela, para a nota dela. Aqui, a gente tem um outro exemplo com o valor de 1,67. Então, eu pego na coluna, né, a primeira coluna, o valor da primeira decimal e pego nesta outra coluna o valor da última, o valor da última casa numérica, acho que é assim que fala.
dentro das nossas possibilidades. Então, aqui a gente tem um valor de 0,95, que falaria, né, que 95,25 dos alunos tiraram uma nota inferior a 60, e a chance de ter nesse grupo uma nota 60 ou maior é de apenas 4,75%, por conta, né, do que a gente tem de posicionamento dessa pessoa, né, então, quanto que ela está dentro e o quanto que ficou de dados acima do que seria esperado. Aqui, pensando num valor Z de 1,3, a gente vai pensar 1,1 e o 3 uma segunda decimal, 0,8708, e isso vai ser transformado, sempre que a gente acha o valor dentro dessa tabela do Score Z, a gente transforma ele em porcentagem, né? Então, ele se torna um número de 0 a 100, né? Até onde eu não entendimento, sou giracema, talvez tenha mais, mas... e a partir disso, a gente consegue entender o posicionamento das pessoas dentro desse desempenho. Pensando nisso, na probabilidade, por exemplo, de um QI entre 100 e 115 acontecer, então, a gente tem uma média de 100, com desvio de 15, e o Z ficaria, né, 115 menos 100, desvio padrão de 15, igual a 1. Observando a área, a gente vai ter 0,34, perdão, aqui. E aí, esse 0,34 vai ser transferido para 34% da população. Então, 34% da população teria um QI entre 100 e 115 a partir da análise, né, dentro das tabelas e das organizações. Aí, aqui, eu coloquei um meme, digamos, né, para finalizar, que é onde estamos a maioria. Então, a maioria das pessoas está aqui. O que a gente recebe das redes sociais, né? Às vezes a gente recebe coisas muito boas, mas às vezes recebe coisas muito ruins. E aqueles que entendem tudo desde o princípio, né? Que aqui é uma representação do Pequeno Príncipe, mas pensando no que a gente tem de maioria das pessoas, né? A maioria das respostas e as nossas funções. E aqui eu coloquei no que eu me embasei, além do livro, que é a base, né, eu usei bastante termo da psicometria, que é o que eu tenho mais afinidade, né, do Claudio Simon Rutz, para acabar fornecendo mais informações. E dentro também da psicologia, eu não encontrei nada específico disso na matemática, mas eu acredito que tem a mesma ideia. A gente transforma também esse valor da curva num percentil, então a gente classifica isso como um percentil acima, abaixo ou dentro da média, depois da curva. Então, a curva é a base, aí depois a gente tem a classificação de curva e depois a gente tem a classificação de percentil de desempenho desse paciente, dessa pessoa. E aí é isso, gente.